Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 53, Palavra Escrita. Vimos ontem a mensagem Palavra Falada. Hoje veremos Palavra Escrita. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos diz Paulo: examinai tudo, retende o bem, retende o que é bom. Emmanuel, comentando as palavras de Paulo, examinai tudo, retende o bem, nos diz: disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Ah, Paulo não falou que era para ler tudo? Então, olha o que Emmanuel está dizendo. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Então, isso já é de cara muito esclarecedor. Continua Emmanuel nos dizendo: sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e os alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam, porque isso iria gerar perturbação. Então, é preciso que a mente esteja preparada para entrar em contato com o que está escrito, assim como os olhos precisam também estar preparados para o que vão ver. Não é? Sabiamente, nós não temos aquela indicação de programas que são para criança, que são para adultos. É isso. Sabiamente, diz Emmanuel, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Então, existem vários níveis, deve ser respeitado, porque nem todos estamos no mesmo patamar. E isso ele chama de justa segregação, ou seja, essa separação é justa, como na escola. Nós temos crianças de várias faixas etárias e cada faixa etária fica com um determinado campo de saber, abordagem metodológica, didática, né, a fim de atender melhor às necessidades daquelas faixas mentais, daquelas faixas de entendimento. Meninos, diz Emmanuel, encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Não vamos esquecer que essas terminologias atendem à época em que o livro foi escrito. Hoje não se usa mais a palavra
manicômio, não é? Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária, em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões de tempo preciso, do tempo necessário, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não esqueças de escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Entrarmos em contato com tudo, e ele usa a palavra discernimento. Se possuis o necessário discernimento. Para podermos discernir muitas vezes o que é bom e o que não é, temos que ter base de análise. Base de análise. Olha, baseado neste postulado, isto destoa, isto não faz sentido. Então, o discernimento tem que ter uma referência. Como nós, espíritas, precisamos conhecer doutrina espírita, precisamos conhecer o Evangelho a partir dessa ótica que nos faculta a doutrina espírita. Muitos livros, por exemplo, são lançados, este é um. Nós vemos a qualidade doutrinária deste livro, porque nós estudamos doutrina espírita. Assim como qualquer outro livro que nos chegue, para nós sabermos se é um bom livro, se o espírito que o ditou, se o médium que o recebeu, traduziram o conteúdo numa boa obra, é preciso para isso que conheçamos doutrina espírita. Porque senão vamos acabar acolhendo ideias, muitas vezes estapafúrdias, muitas vezes estranhas à doutrina. Se ficarmos muitas vezes tirando a doutrina por que imaginamos ou pelo que ouvimos alguém dizer em algum momento, nada substitui o estudo. E não é o estudo que o outro faz e fala para mim, mas é o estudo que eu mesmo promovo. Então, por exemplo, nós temos aqui no canal um estudo de uma obra básica. Todo dia estudamos mais ou menos 15 minutos. É o projeto 15 minutos. Evangelho segundo o Espiritismo. Procuramos nos aprofundar naquela obra. Só 15 minutos por dia. E já estamos entrando no capítulo 19. Sem sentir e sendo brindados a cada programa, cada dia, mas tem pessoas que não assistem um por dia, mas sendo brindados a cada programa com a riqueza que essa obra nos possibilita. Porque Kardec nos ensina a estudarmos o Evangelho do Novo Testamento, porque este é o Evangelho que está lá no Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra de estudo e aprofundamento, onde Allan Kardec pinça de forma didática trechos do Novo Testamento, a fim de, agrupando em capítulos os temas que ele seleciona, inspirado com toda certeza pela falange do Espírito Verdade,
fim de nos ajudar a entendermos as lições de Jesus por uma ótica mais ampla e mais aprofundada que a doutrina nos favorece. 15 minutos por dia. Nada substitui o nosso esforço, não é? Podemos torná-lo o mais leve possível, mas é preciso que o enfrentemos, senão, nesta forma, de outro, sozinho, e tem muitos, hoje em dia, com a internet, existem muitos grupos realizando estudos aprofundados das obras básicas. Allan Kardec, precisamos estudar a doutrina espírita. Eu estudo André Luiz. Ok, bacana. Mas além da doutrina, não é? Porque as obras secundárias não substituem as obras básicas. Então, só estudarmos obras secundárias, não vamos ter o quê? Base para sequer discernirmos o que estamos estudando. Vai ficar tudo muito superficial. Então, é importante estudarmos as obras básicas. Nossa ideia é podermos fazer o projeto 15 minutos com as 5 obras básicas, não é? Quem sabe no futuro até com a Revista Espírita. Em 20 anos a gente termina o projeto 15 minutos. Quem está com pressa? Somos imortais, não somos? Então, concluindo, até que já terminamos, não é? Se possuis o necessário discernimento e se dispões de tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não esqueças de escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Palavra escrita. Vamos orar? Jesus, querido amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos, Senhor, nossos esforços diante dos desafios que a vida nos apresenta. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos vigilantes, a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa a nossa saúde, Senhor, física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, os nossos lares, famílias, afetos. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.